Hoje eu tenho 30 anos e eu vou falar para vocês o que eu aprendi trabalhando desde os 15 anos sobre ganhar mais e ser promovido. Eu trabalho no comércio desde os 15 anos e uma coisa que eu sempre ouvi meu avô dizer e eu internalizei para dentro de mim é: trabalhe como se a empresa fosse sua. Eu com 25 anos, depois de ter internalizado isso, eu aprimorei para tudo que eu desenvolvi é: trabalhe como se a empresa fosse sua, mas nunca esqueça que ela não é. Eu tive alguns quadros clínicos por causa dessa filosofia que eu levei, mas não era somente pelo trabalho, sim como eu comportava com a minha saúde mental. Mas esse não é o foco. A minha primeira promoção veio com 22 anos, quando eu estava trabalhando nas lojas americanas e eu virei gerente de loja. E o que eu posso falar para vocês dessa experiência? Eu entrei na loja, estoquista normal, trabalhava no caixa, quem trabalha Americanas faz tudo. Porém, eu tinha muito interesse. Eu vi que o pessoal tinha preguiça, se escondia do trabalho, não queria saber. Era uma loja pequena, era uma loja de 7 funcionários do lado de um shopping. E a minha gerente, ela precisava de gente que pegasse junto com ela, porque ela não estava dando conta de toda a situação, porque era muita coisa e também porque ela já estava meio que se escondendo das funções. Eu entrei lá no primeiro mês, demonstrei muita vontade. Quando eu arrumava uma prateleira, eu arrumava muito bem feito, tentava deixar tudo visualmente bom para o cliente chegar e levar, porque tu compra também por causa da imagem que tu vê. Quando tu vê uma prateleira toda arrumada, digamos, ninguém gostava de arrumar a prateleira de barra de cereal, porque era muito difícil de arrumar. Mas quando eu ia arrumar ela, eu deixava ela tudo bonito por cor, peso, marca, tudo separado. E quando tu vê uma prateleira bem desenhada assim, te dá vontade de pegar. Então, toda prateleira que eu ia arrumar, eu deixava ela muito bem arrumada. Ela já viu que eu era um cara diferente. Se eu precisava chegar mais cedo, eu chegava. Se eu precisava fazer hora extra, eu fazia. Eu quis aprender como é que fechava o caixa, me ensinaram. Eu comecei a ter uma liberdade com ela de questionar, perguntar algumas coisas. Eu comecei a fazer o fechamento da loja de todos os caixas. Depois comecei a fazer a tesouraria da loja, ela me ensinou a fazer. Depois de um tempo, ela foi demitida. O regional me chamou para uma reunião. E, claro, já tinha ouvido falar de mim, já sabia o que eu estava fazendo, me chamou para uma reunião, me fez uma série de perguntas sobre estoque, porcentagem, quebra de caixa, a tesouraria, que é o fluxo de pagamento, depósito e tudo mais. Eu tinha tudo na ponta da língua porque eu ia subindo degrau a degrau e aprendendo tudo que eu precisava. Tanto é que a minha gerente não precisava mais estar na loja, eu já fazia reunião de abertura, eu já cobrava os resultados, já sabia em relação à garantia estendida, já sabia sobre quebra de caixa, já sabia sobre ponta, promoção. Então eu fui galgando ponto a ponto. Na Americanas, o que eu tenho para falar é: se interesse por todas as funções, aprenda sobre tudo. Deixe as pessoas dependentes do teu trabalho, porque se faltar qualquer coisa, tu sabe fazer, tu resolve. Com 24 anos, eu comecei a trabalhar com venda de carro. O mais difícil da venda do carro para o vendedor não é necessariamente a venda em si, a negociação. Essa é a parte mais fácil, essa é a parte mais prazerosa. O mais difícil é o processo jurídico do carro, ainda mais se a empresa é PJ. Tu vende para pessoa física e para a empresa. Para pessoa física é um pouco mais fácil, para a jurídica é uma documentaçada, é muito transtorno, é muita comprovação, pagamento, aí se envolve financiamento, se envolve carta de crédito, enfim. Eu fiquei eu fiquei muito bom nesse processo, eu entendi tudo. Tanto é que o meu gerente também foi demitido, troca de carro, a rotatividade é muito alta, o meu gerente foi demitido, ele era de loja zero, eu trabalhava com seminovos, e ele não sabia como era o processo. Eu tinha tudo na palma da mão. Aí foi que ele me fez o convite para ser vendedor líder, que eu fico responsável por meus processos e os processos dos outros vendedores. Sem falar que eu entrei na loja de carro como responsável por frota, que é eu abria as horas de serviço dos carros, eu mandava para a oficina, mandava trazer, pagamento de peça, problema com o cliente resolve, fornecedor, levava carro, buscava carro. Só que eu queria ir para vendas, eu entrei nessa função porque eu queria ir para vendas, eu sabia que eu ia galgar esse caminho com base em todo o repertório que eu tive. Eu estou escolhendo agora alguns pontos chaves de empresas para passar a mensagem que eu quero. Então, com 3, 4 meses eu fui promovido. A expectativa para ser promovido era com 6 meses, não podia ser antes, mas eu fui. Consegui isso, recebi a carta, comecei a ganhar mais e através de bonificação, né? Porque venda de carro para tirar dinheiro tem que vender.
Mas o que eu quero dizer, eu fiquei responsável por todo o processo. Meu processo, todo vendedor mas pelo processo dos outros funcionários, porque eu tinha na ponta da língua, eu sabia tudo que precisava fazer. E uma coisa que faz tu vender mais carro é tu conseguir entregar o carro pro cliente rápido. Então imagina, final do mês, o cliente chega lá, tem um poder aquisitivo, só vou comprar o carro se conseguir me entregar até amanhã. E tu precisa daquele carro para bater meta, tu precisa ter agilidade do sistema. Então eu tinha o contato de todos os analistas de banco, eu precisava mandar uma mensagem direto para ele, cara, me ajuda a provar esse carro rápido, o que eu preciso, o que a ficha condicionada desse cliente precisa em específica, envia, consegue aprovar para mim, está tudo certo, tu consegue, não teve o aprovamento do banco ainda, mas vai estar tudo certo, cara, tu consegue quebrar esse galho para mim, sou eu que estou te pedindo. Então aprendi que tu ter um relacionamento com as pessoas que envolve os processos, isso o carro me trouxe, te ajuda muito, tu precisa das pessoas. E geralmente o vendedor tem um atrito com as outras pessoas, porque os processos são muito burocráticos, é muito travado. Quando tu vende o carro, tu envia a documentação para tua própria empresa, existe uma empresa terceirizada que analisa todos os documentos. Então eu tinha um bom relacionamento com essas pessoas que analisavam, porque se tem alguma divergência, eles negam o processo, tem que fazer tudo de novo, para vocês terem ideia de quão burocrático é. No teu comprovante de luz, que tu precisa entregar um comprovante de renda para faturar o carro, tá escrito Rua Alameda, só que tu digitou R Alameda, ou tu subiu um comprovante digitando que estava escrito R Alameda e tu escreveu Rua, já trava o faturamento, já faz tudo de novo. Se é para o banco é mais difícil ainda, enfim. Eu fiquei especialista no processo todo, ao ponto de que o gerente entrou, ele precisava de mim para faturar os demais carros e acelerar o processo, porque todo mundo quer bater venda, todo mundo quer fazer mais dinheiro, e no final das contas ficaram necessitando, precisando que eu tivesse lá. Eu não era só um vendedor, eu era um cara que resolvia problemas. Aí foi que eu cheguei nos meus primeiros 10 mil de faturamento mensal. Então o carro me trouxe essa vantagem, essa inteligência. Porém, enjoei de vender carro, quis trocar de trabalho, experimentar outras coisas e fui para o digital. Conheci um influencer muito grande digital, responsável pela carreira de vários experts que tu vê aí no teu Instagram, diariamente tu vê rios dele. Fui trabalhar com ele, entrei no time de SDR, que é agendar reunião, consegui reunião qualificada. Nos primeiros 2 meses eu botei 60 mil de caixa para dentro, porque eu trouxe outros clientes meus de carro, eu sempre tive um relacionamento muito bom com as pessoas. Então eu trouxe esses clientes, entendi do processo, o que precisava qualificar lá, o que faltava, o que não estava certo, o que os outros meninos da minha função estavam deixando a desejar. Reorganizei isso, levei para o meu gerente, ó, se a gente fizer assim, a gente vai trazer mais resultado. Então, entendi a necessidade do local. Na Americanas, aprendi tudo sobre todas as funções, vendendo o carro. Eu entendi que o relacionamento com as pessoas é muito importante e nessa vaga de vendedor digital, primeiro SDR, consegui reunião, depois para vendas, depois fui promovido para isso, fui convidado para ir para São Paulo. Eu entendi que onde está acontecendo a falha no processo e levei para ele. Não levei para ele de uma forma estruturada, levei de uma forma meio, cara, a gente precisa olhar para isso. Ele é uma pessoa também super pelo trabalho, quer ganhar mais, quer fazer o time render. Falou, opa, realmente que aí tem uma questão forte, vamos desenhar isso. Que bom que tu trouxe, eu tô vendo que tu tá junto com o time. Tanto é que 6 meses depois a empresa migrou para São Paulo, me fizeram o convite para tocar o time lá da parte de SDR, organizar essa parte e tudo mais. Aceitei o convite, fiquei lá até o mês retrasado e agora estou nessa nova experiência de vida. Mas, então, recapitulando os 3 pontos, e se você chegou até agora no final do vídeo, você com certeza vai se destacar no seu trabalho se tu colocar essas 3 práticas. Aprenda tudo sobre todas as funções, por mais que demore, cara, domina a tua função e vai expandindo, não fica só na tua. Segunda etapa, entenda que o relacionamento interpessoal é muito importante. Se relacione bem com as pessoas, cara. Entenda o que elas querem falar. Se tu tá com alguma dificuldade no setor, alguma coisa trava, entende por que fala. Pô, fala um bom dia, fala um obrigado, tenta entender, facilita o trabalho dessa pessoa, principalmente facilita o trabalho dessa pessoa. Isso vai te colocar um passo à frente de muitas pessoas. E o terceiro ponto entenda qual que é a necessidade do trabalho onde tu tá, que ninguém tá vendo. Entende onde que tá travando, onde é a burocracia, o que é difícil e como tu pode melhorar. Tu colocando essas 3 dicas, eu tenho certeza que tu vai ser promovido no teu trabalho e muito mais rápido do que eu fui, tu vai aumentar teus ganhos e
fazendo isso, tu vai estar trabalhando como se a empresa fosse tua, porque o teu maior ativo é tu e o teu conhecimento. E tu saindo dessa empresa, tu leva para outro lugar, tu agrega mais conhecimento, tu aprende mais, tu ajuda mais e com isso tu é muito mais remunerado. Então, pessoal, se inscreve no meu canal, acompanha toda essa minha jornada. Mês que vem eu tô indo para Santa Catarina, então vou fazer o vídeo de transição. Tô no dia 15, hoje é 17, se não me engano. Se inscreve no meu canal, vai acompanhando aí, tamo junto!